Oi, gente, tudo bem? Como prometi lá no Instagram para algumas meninas, hoje eu estarei gravando este lindo lacinho que eu fiz para compor com uma sandália que eu fiz lá do canal Lily Baby Sapatinhos. E como muitas pediram e gostaram desse lacinho, eu vim estar ensinando para vocês. Eu espero, né, que vocês consigam entender. É um lacinho que fica muito charmoso, dá pra você brincar com as cores, fazer em diversos tamanhos, né, conforme sua preferência, e montar kits ou de lacinhos para venda, ou até mesmo, né, para poder combinar com um sapatinho que, né, que você vai fazer aí pro seu cliente. Eu estarei agora apresentando para vocês os materiais que iremos utilizar. No vídeo, eu estarei utilizando o fio jeans light, que é para eu aproveitar os fios que eu tenho aqui. O tex dele é 378. Mas, esse daqui que eu fiz, nessa cor, eu utilizei o fio Bella, que também tem um tex parecido, né? Que é o 370, na cor 30. Para quem, né, quiser fazer nessa cor, eu fiz a combinação, né? Nessa cor com ele mesclado, eu achei que ficou bem legal e dá pra fazer diversas opções, combinar aqui com amarelo, com rosa, com azul, tem muitas opções, né? Aí, então, o fio, eu sugiro utilizar um fio mais grossinho, porque esse lacinho, ele precisa ficar encorpadinho, ele não pode ficar muito mole. Vamos precisar de uma fita métrica, meia de seda, eu utilizo a da Passo Fofo, a gente vai estar utilizando aproximadamente 10 centímetros da meia. Mas assim, fica a critério, né? Quem quiser cortar mais largo, pode estar cortando mais fininha. Eu gosto de cortar ela com aproximadamente 10 centímetros. Ou por volta, né, de 4 dedos aí. Vamos precisar também da agulha número 3. Daqui a pouquinho vocês vão entender. Essa daqui, 2, só para o acabamento. Um prendedorzinho desse. Vou estar utilizando a cola jeans. Uma agulha grande, de preferência maior, porque, né, pro fio grosso tá passando aqui dentro. Então, é isso. Acho que era só isso que eu tinha para passar. E vamos lá, então, mãos à obra. Vou dar uma limpada aqui e volto já ensinando como que a gente vai fazer o lacinho. Esse daqui eu vou estar tirando, porque vamos trabalhar com 2 fios. Então, a gente vai tirar o fio daqui de dentro. E também o fio de fora. 2 fios assim, porque eu preciso que esse lacinho fique bem encorpadinho. Então, precisamos de um fio mais grosso. Então, tá aí as 2 pontas de fio, né? Utilizando a de dentro e uma de fora. E a gente vai puxar esse fio aqui pra ficar um pedaço de mais ou menos 1 metro livre. Porque o cordãozinho que a gente vai fazer, a gente precisa de deixar esse 1 metro livre. Deixou ali o seu metro, vamos colocar o fio assim. Com a nossa agulha 3, dar a laçadinha. Vamos fazer aquela argolinha inicial. Eu sei que cada pessoa, né, tem o seu jeito de fazer. Eu faço o meu assim. Coloco no dedo e faço assim, a minha laçadinha inicial. E agora, nós vamos começar a confecção do nosso cordão. Esse pedaço vai ficar pra cá, aproximadamente 1 metro, e o outro fio daqui. É como se a gente fosse trabalhar com 4 fios, né? Então, vamos dar início ao cordão. Se eu não me engano, eu já vi alguns vídeos onde diz que esse cordão é cordão rabo de gato, rabo de rato, alguma coisa assim. Então, tá aqui a nossa argolinha aqui, uma parte do fio pra cá, outra pra cá. Vamos pegar a agulha assim. Essa primeira parte é um pouquinho chatinha, mas depois que a gente faz esse primeiro, já vai ficar fácil. Botei aqui, venho com a agulha aqui, puxo esse outro dentro dessas argolinhas.
Eu vou fazer de novo para não ficar dúvidas. Tá aqui, né? Depois que a gente fez a argolinha, 2 fiozinhos para cada lado. Vou pegar aqui a minha argolinha. Aí eu venho nesse, seguro aqui nessa base para poder puxar esse fio de trás. Assim. Só esse primeiro que é chatinho, pessoal, prometo. Pronto. Então, a gente fez nosso primeiro pontinho e agora a gente vai continuar trabalhando assim. Pego por baixo esse e aquele de trás a gente vai puxar para formar o nosso pontinho. Pego por baixo esse, puxo de trás e formo o nosso pontinho. Ele vai formando um cordãozinho que imita um pouco o tricotinho. Só que o cordão de tricotinho, ele é muito demorado pra gente fazer na agulha, né? Quem não tem aquela maquininha, ele se torna demorado. Então, eu achei uma forma de fazer assim, que fica bonitinho também. E é muito mais prático. Vamos fazer até atingir um total de 16 centímetros. Aqui está o meu cordão. Eu fiz até atingir um total de 16 centímetros. Pode fazer maior? Pode. Mas esse é o tamanho que eu gostei, assim, né, para o público que eu trabalho, que é de 0 a 6 meses. Mas dá para fazer maior. Esses daqui, vamos fazer com 16 centímetros. E vamos precisar de 3 pedaços assim, de 16 centímetros. Aqui está. 3 pedaços de 16 centímetros, tá bom? Vou ensinar pra vocês agora como a gente, né, vai fazer a união. Pois vamos ter que montar 3 círculos assim. Assim que a gente terminou, né, os nossos cordões, ele fica com 2 argolinhas assim. Porque eu não finalizei, né? Eu só cortei o fio, ficou 2 argolinhas. Então, nós vamos encontrar o outro lado, introduzir a agulha assim, e vamos puxar com ponto baixíssimo, para poder tá passando para esse outro lado. E para isso, eu utilizei a agulha 2. Eu achei melhor, porque fica mais justo, sabe, o ponto? Aí, a gente puxa o fio. E ele vai ficar assim, um círculo, né, feito com cordãozinho. Vou mostrar nos outros também, que aí vocês entendem melhor. Só esse que a gente vai reservar, porque esse será o miolo do laço. O outro da mesma forma. Tá aqui essas 2 argolas. Vamos introduzir aqui do outro lado. É um pouco duro esse início, porque o ponto fica um pouco apertado, né? E aí, a gente só vai passar aqui, puxar pro outro lado, pra ficar como se fosse um ponto baixíssimo, né? Vamos fazer isso com todas as argolinhas de 16 centímetros, né? Porque aquele outro é o miolinho. Introduz a agulha, vai do outro lado. Também introduz assim. E puxa, né, esses dois, aliás, esses 4 fios que ficaram desse lado aqui. Ponto baixíssimo. Pronto. A parte mais chatinha que eu achei dele é porque a gente tem que esconder esse fio aqui agora na agulha. Eu preferi assim, porque o acabamento ficou bem melhor. Pra isso, a gente vai estar utilizando essa agulha maior. Eu vou ensinar pra vocês como eu fiz de um, né? De um dos círculos.
E os outros vocês fazem aí, porque se eu for mostrar todos, né, um laço tão simples vai acabar deixando o vídeo muito grande. Então, aqui, né, eu vou estar introduzindo aqui esses 2 fios na agulha. Eu fiz assim, eu fiz 2 fios por vez, né, porque acaba ficando 4 fios e pra não ficar tão difícil de passar na agulha, eu passo de 2 em 2. E a gente vai estar escondendo aqui esse fio aqui de uma forma que o acabamento fique legal. Se você tiver uma outra forma também de estar fazendo, sem problemas. Esse é o jeito que eu achei que fica assim melhor. Fica um pouco duro pra passar, mas com jeitinho a gente consegue. Aí você vai passar umas 2, 3 vezes, já é o suficiente, só pra não soltar mesmo. Não precisa dar nó, porque esse lugar aqui, essa emenda vai ficar no meio do lacinho. E ele não vai se soltar e também não vai aparecer, né, essa emenda. Então, podem ficar tranquilos. Pronto, esse lado aqui eu já fiz, vou cortar. E agora eu vou esconder esse outro lado daqui. Ele é um lacinho assim rápido, a única coisa mais chatinha é porque tem que deixar um acabamento bonitinho, né? Aí, desse lado aqui agora, eu vou entrar com a agulha pra cá. Assim. Aí, vai escondendo aí esse fio só pra ele ficar mais firme e não soltar. Pra ficar um acabamento assim mais legal. Então, é isso, vocês fazem o de vocês aí em todas as argolinhas. É importante fazer de um jeito que o acabamento fique legal. Não vai soltar desse jeito. Corta bem direitinho a pontinha pra não ficar feio. Aí é isso, ele vai ficar assim. Esse nozinho que fica, podem ficar tranquilos, pois ele será o meio, né, não vai aparecer. Então, eu vou fazer os outros, quando eu voltar já vai estar todos, né, com esse mesmo acabamento. Prontinho. Já fiz o arremate dos 3 círculos que a gente vai precisar. Podem reparar, né, que fica um nozinho. Aí, a gente pensa, nossa, mas esse nó vai ficar diferente, vai ficar feio, mas podem ficar tranquilos, que vai dar certo no final. Essa é uma hora importante. Conferir, né, se todos os 3 círculos estão do mesmo tamanho. Se não tiver, você pode dar uma ajustadinha neles para que fiquem todos do mesmo tamanho. Vamos à montagem. Pra gente montar ele, a gente vai analisar uma questão. Quando a gente faz esse cordão, um lado dele fica parecendo uma correntinha. O outro lado, ele fica parecido assim com o tricotinho. Olha. Então, a gente vai colocar todos os círculos com essa correntinha pra cima. E é esse que parece o tricotinho pra baixo. A gente vai colocar um assim. O outro também a gente vai analisar que a correntinha fica pra cima, o tricotinho pra baixo. Procurar deixar os nozinhos assim no meio. Meio com meio, assim, o nozinho pra gente esconder. E o outro vem por cima, também analisa. O lado da correntinha vai ficar pra cima e o nó, assim, pra dentro. Agora, a gente vai pegar essa ponta, unir com essa ponta, unir com essa. Assim. A gente pega esse lado, leva pra cá. Pega esse lado aqui, leva pra cá. Fica parecendo um círculo. E agora, a gente junta o meio, né? Eu vou fazer de novo pra vocês poderem compreender, olha. Tá aqui, né? Os 3 círculos. 2 círculos embaixo, um círculo em cima. Deixa aqui o nozinho, né? No meio. A gente pega essa ponta junta com essa e junta com essa. Então, vamos lá. Pegou essa ponta,
uniu com esse lado. Pega esse aqui, passa por baixo, depois por cima e junta pra lá. E agora a gente junta esse meio, né? Todo esse meio assim. Eu gosto de colocar uma agulha aqui nesse meio pra tá ajudando a gente a ajeitar o lacinho antes, né, de amarrar. Aí eu coloco a agulha assim pra ficar mais fácil. Porque a gente também precisa ajeitar ele, porque ele fica tortinho. Nem parece um laço assim, né, gente? Vamos combinar. Assim. Então, ajeita. O lado que a gente vai utilizar é justamente o avesso dele, né? Que é o lado que ficou parecido com o tricotinho. Assim. Vocês podem ver que vai ficar esses dois juntos, esses dois juntos, esses dois juntos, olha. Vou fazer mais uma vez só pra vocês compreenderem bem direitinho, não haver erro, né? Ele é simples, mas só o trançado dele que tem que ter atenção. Assim. Pega esse lado com esse com esse. Junta esse lado aqui passando por cima com esse lado aqui passando por cima com esse. Fica assim, como se fosse um círculo. Junta esse meio e agora vem com tudo isso aqui e junta também. Vamos colocar a agulha, pegar o nosso cordãozinho agora pra tá ajeitando ele e amarrando. Sei que não parece um laço, mas vai parecer. É só questão de ajeitar ele. Aqui tá o meu cordãozinho. Coloco aqui por baixo. Vou colocar ele aqui no meio, procura onde é o meio, mais ou menos. Não se preocupe que ainda vai dar pra ajeitar ele se ele estiver torto. Isso aqui é só pra gente poder tirar a agulha. Aqui. Agora eu tiro a agulha. Dou uma apertadinha aqui. Assim. Ajeitar as argolinhas. E assim, o lado do nosso laço é justamente o outro lado. O que a gente deixou com o lado que parece o tricotinho, olha. Aí você pode ver que tem uma argola que tá maior, outra menor. Então, esse é o momento de ajeitar ele. Vai ajeitando, pode dar uma esticadinha antes de apertar essa linha aqui. Ver se tá no meio certinho. Vai ajeitando ele. Quando você vê assim que ele tá no meio, aí você pode dar um nó. Eu dou dois, na realidade. Dou dois nós. Assim, não precisa apertar muito, mas também não deixa folgado, senão as argolinhas vão ficar correndo. Corta, rente. Eu dou dois nós. Aí, aqui, a gente vai ajeitar ele agora. O lado que a gente vai usar é esse. Esse daqui é o lado onde ficou o acabamento, que é justamente onde ficou aquelas argolinhas que parecem as correntinhas. Porque o outro lado, ele parece mais com tricotinho, olha pra vocês verem. Aí, vai ajeitando pra poder ele ficar do mesmo tamanho, porque devido à tensão do ponto, às vezes algum, né, fica até maior. Mas é só você ajeitar assim, vai abrindo essas argolinhas, olha como ele já tomou forma. Assim, assim. Ó, já ganhou forma, né? Agora, a gente vai aplicar na faixinha. Eu uso a cola jeans, mas quem quiser pode estar utilizando a cola quente. Só que eu não trabalho com a cola quente, né? Eu utilizo a cola jeans. Vou mostrar pra vocês a última ajeitadinha. Ficou assim, olha, que fofo. Então, agora a gente vai pegar a nossa meia, né? Vai estar esticando ela. Aí, o lado onde a gente amarrou, a gente vai passar cola. Essa cola, ela é muito boa, então não precisa passar muito. Passa assim de comprido, de um lado pro outro. Meu celular não tá focando tão bem, mas é de um lado pro outro, não precisa grande quantidade, senão vai vazar na meia, tá? Aqui eu venho com a faixinha,
coloco ela em cima da cola, deixo ela fechada, não abro ela porque senão vaza cola. Dou uma pressionadinha. Venho com esse prendedorzinho e coloco aqui para poder ajudar essa cola a secar mais rápido e a ficar bem firme, né? A não soltar. E é assim que tá ficando, gente. Já tá uma fofura, só falta a gente aplicar o nosso miolinho. Eu vou esperar dar uma secadinha e já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai montar o miolinho pra ficar com um acabamento legal. Vamos então à montagem do miolo. A gente vai utilizar o lado que parece o tricotinho, como eu expliquei pra vocês. Porque esse outro lado aqui é uma correntinha, mas esse ficou parecido com o tricotinho. Então, é esse que a gente vai estar colocando pra ficar bonitinho, olha. Vamos dar a volta aqui. E da mesma forma que a gente uniu, as argolas, nós vamos unir também o miolinho. Vamos achar aqui a outra ponta, introduzir a agulha. Vamos dar uma apertadinha aqui nesse cordão. E vamos puxar com ponto baixíssimo para fechar aqui. Aqui. Aí você puxa o fio, né? Espera aí que ficou um fio aqui para trás. Tinha ficado um fiozinho aqui para trás, a gente vai passar ele porque tem que passar todos os fios. Vou dar uma ajustada aqui nesse ponto baixíssimo que a gente deu. Podem fazer outros acabamentos também. Eu que fiz assim, mas vocês podem fazer da forma que achar melhor, tá bom? Então, depois que eu passei o ponto baixíssimo, eu vou dar um nó. Pra tentar esconder esse nozinho lá pra debaixo, assim, desse acabamento. Pra ele não machucar a cabeça do bebê. Assim que eu dei esse nozinho, já é suficiente. Eu não vou dar 2 nós, senão vai ficar muito alto aqui. Então, agora eu vou esconder pra cada lado esses fios. Um pra esse lado, outro pra esse. Com a nossa agulha que a gente fez os arremates, né, dos círculos. Introduz aqui. E vamos estar escondendo os fios. Se vocês quiserem fazer de outra forma, não tem problema, tá bom? Essa aqui é só a forma que eu fiz. Que eu achei que ficou melhor, porque se eu desse 2 nós, ia ficar muito grosseiro nessa parte e poderia até machucar o bebê, né? Então, eu vou esconder esse fio pra esse lado. Aí, vocês podem passar várias vezes. Indo e voltando. Dos 2 lados. Pode passar várias vezes, tá bom, pessoal? De um lado pro outro. É um pouco duro por causa da quantidade de fio grosso, né? Mas fica legal. Aí, a gente corta, deixando um pequeno pedacinho. Porque a gente vai colar ele com cola jeans. Pra não ter risco de se soltar. Aqui a gente vai aplicar a cola jeans, só uma gotinha. E vai pressionar aqui pra essa pontinha secar. Colada junto a essa outra parte não aparecer. Agora, vamos fazer desse outro lado da mesma forma. Coloca na agulha, esconde ele indo pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Depois corta deixando uma pequena pontinha. E cola com cola jeans. Agora que eu já passei cola nessas pontinhas,
Eu também coloco um pinguinho da cola jeans aqui, pra tá prendendo, né, o lacinho na meia, ele não ficar correndo. E desse lado aqui também, eu dou uma empurradinha assim, ó. E coloco a cola lá naquele cordãozinho onde a gente amarrou no início. Agora, é só ajeitar o lacinho e ele tá pronto. Vocês podem esperar a cola jeans secar, ela é maravilhosa e cola muito bem. Um pinguinho é suficiente, porque se vazar a cola já vai ficar feio, já não vai ficar um resultado legal. Quem tiver etiquetinha pode estar colocando aqui atrás, ou se quiser colocar uma fitinha de cetim para ficar mais delicado, ou um pedacinho de feltro também, pode ficar à vontade. Então é isso, pessoal. Eu espero de verdade assim que vocês tenham conseguido entender. No vídeo é um pouco difícil e eu estou gravando também num horário que não me favorece muito. A iluminação já não está tão boa, mas eu espero de coração que dê para entender. Se ficar alguma dúvida, podem estar me perguntando. Ele é um lacinho maravilhoso para montar kit. Vocês podem fazer da cor que vocês preferirem. Dá para montar um miolinho de uma cor, ou cada parte dessa de uma cor. E ele fica muito bonitinho. Esse que eu ensinei no vídeo, né? Ele ficou um pouquinho menor. Eu fiz esse maior para testar. Esse daqui eu fiz aquele cordãozinho com 18 centímetros, ele ficou um pouco maior. Eu gosto dele um pouco menorzinho, mas fica a critério de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado, né, que tenham conseguido entender. E qualquer dúvida podem estar deixando nos comentários que eu vou estar respondendo. Tchau e muito obrigada!